Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica termina um ciclo litúrgico neste domingo, celebrando a solenidade de Cristo Rei. A relevância desta celebração e os textos bíblicos que a enquadram serão hoje analisados pelo Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Pedia-vos, antes de mais, e começando, Padre Armindo Vaz, começando por si, por nos explicar o sentido desta festa. Que realeza é esta que celebramos de Cristo neste domingo? Primitivamente, a festa de Cristo Rei tinha uma incidência de ordem temporal. A Igreja tinha a esperança de que os Estados civis acolhessem a Jesus Cristo como Rei. Todavia, a sociedade, civilmente, politicamente, evoluiu e, com o tempo, a Igreja pôde centrar o sentido da festa de Cristo Rei naquilo que ela deve verdadeiramente significar. Isto é, Jesus é Rei não porque tem um grande poder, hegemonia sobre muitos súbditos, que tem soldados e uma grande política à sua disposição, mas porque ele instituiu na Terra uma nova forma de viver a vida e de, portanto, estabelecer o reino de Deus entre os humanos. Ele é rei não através do poder político ou simplesmente humano, mas através do poder do amor, da justiça, da generosidade e da bondade para com todos e de todos uns pelos outros. Assim, portanto, evita-se a objeção que se poderia fazer nos dias em que todas as monarquias do mundo estão pouco a pouco, não todas, mas pouco a pouco, a deixar cair precisamente a monarquia política. Vem agora a Igreja a dar força e relevo a esta festa de Cristo Rei. A objeção não colhe precisamente porque a festa de Cristo Rei está noutro plano, muito diferente do plano em que estão os reinados e os reis deste mundo. Se fosse assim, os republicanos não podiam celebrar a festa de Cristo Rei. E que organização é esta, Frei José Nunes, de terminar um ciclo litúrgico, não é, com esta celebração de Cristo Rei? Bom, porque todas as coisas se encaminham para o Cristo Rei, quer dizer, para o Cristo que está junto de Deus e, portanto, todas as coisas serão recapituladas em Cristo, diz um dia uma das cartas de Paulo, não é? E aliás, a segunda leitura e o próprio Evangelho também nos vão falar disso, quer dizer, de que nós acreditamos que no final dos tempos, todos no final dos tempos, haverá o tal juízo universal, o Cristo Rei é o Cristo que também é juízo universal. Todos compareceremos no final dos tempos diante de Deus para a vida eterna, não é? E, portanto, lá está, final dos tempos, início da vida eterna, o juízo final. Então, esta festa é colocada no final do ano litúrgico, no fim dos tempos do ano litúrgico. Porquê agora o fim do ano litúrgico? Porque agora... Não coincide com o ano civil, não é? Não coincide com o ano civil, pois. Bom, mas isso não tem nada de especial. É porque o ano da Igreja começa com o nascimento de Jesus. E, portanto, é a preparação do nascimento de Jesus, que é o advento, não é? Portanto, para nós cristãos faz sentido, tudo começa com Jesus. E então começamos com o advento e Natal. Tudo começa com Jesus, com o seu aparecimento, com o seu nascimento. E tudo tende para Jesus. Esse Jesus depois também será, no fim dos tempos, o que nos acolherá à direita de Deus, e então Cristo Rei. Portanto, do nascimento até à realeza, não é? Já agora dizer também uma coisa que eu acho que é importante, quer dizer, relativamente a esta questão do Cristo Rei. Evidentemente, como dizia o Padre Armindo, aqui não estamos a falar de monarquias e de repúblicas, não é disso que se trata. Cristo é Rei, não há maneira deste mundo, como disse o Padre Armindo muito bem, quer dizer, Cristo é Rei porque reina pelo amor, pelo serviço, portanto, que é o contrário dos chefes das nações. Aliás, Jesus disse aos amigos, não sejais como aos chefes das nações, não é? Agora, esconde-se aqui qualquer coisa que eu acho muito importante e decisiva e que é preciso ter muita atenção. No cristianismo pode haver uma tentação
de não querer assumir a cruz, de não querer assumir a dificuldade de ter um Deus que é forte quando se manifesta fraco. Pode haver a tentação de querermos ter muito poder, de ser muito poder. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que anunciar a cruz de Jesus é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, não é? Nós podemos dizer, realmente, como é que os primeiros cristãos puderam anunciar um Deus que era assassinado numa cruz? Que êxito é que podia ter uma evangelização dessas? Muito difícil. Escândalo para uns, loucura para outros. Porque anunciar a alguém que é fraco, que se deixa assassinar numa cruz, isso não vai ter grande sucesso. Então, por causa disso, pode haver a tentação de adocicar a pílula. E de querer dizer, não, afinal, quer dizer... Aliás, uma das primeiras heresias do tempo do cristianismo foi essa. O docetismo, não é? Mas sempre apareceram heresias dessas, não é? A querer mistificar a coisa, a adocicar a coisa. Bem, não foi bem Jesus que morreu na cruz. Bem, não foi bem Deus. Cristo é rei, Cristo tem todo o poder. E nós não podemos esquecer isto. É que ser cristão, viver à maneira de Cristo, é viver realmente na fraqueza, na vulnerabilidade, no serviço. E encontrar muita alegria nisso. Não é tristeza, mas não é andar deprimido. É encontrar alegria, mas é um serviço. Não é grandezas. E esta festa do Cristo Rei pode ser um bocado ambígua. O grande trono é a cruz. O grande trono de Jesus é a cruz. Aliás, é na cruz onde que reina aparece. por amor. Onde reina por amor. E é na cruz que aparece Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. É na É cruz. aí que aparece. E o juízo no fim dos tempos é sobre o serviço, feito ou não feito, não é? Exatamente. Isso é que vamos ver já no Evangelho. Vamos então ouvir o Evangelho e ver essa narração que Mateus faz, onde o juízo aparece sobre quem foi capaz de servir ou não foi capaz de servir. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolhestes, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e viestes visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Padre Armindo Vaz, que realismo tem toda esta narração?
Total, enorme, porque, de facto, este texto consolida a verdade da encarnação do Filho de Deus no ser humano. Deus que se faz carne, condição e natureza humanas. Este texto costuma causar muita perplexidade nos cristãos. O telefone em minha casa soa frequentemente por causa deste texto, precisamente. Porque a linguagem é um bocadinho... soa agressiva aos ouvidos dos cristãos que não estão habituados às linguagens da Bíblia. De facto, as pessoas ouvem, sobretudo ao lerem estas frases, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, e depois, ao fim, estes irão para o suplício eterno, enquanto que os justos para a vida eterna, as pessoas ficam perturbadas. Não há aqui a palavra misericórdia pelo meio. Não aparece, mas ela está implícita em toda a narrativa. As pessoas ficam perturbadas por causa da linguagem. Não estamos habituados, nós, no Ocidente, a esta linguagem. É preciso perceber que este texto não quer informar sobre como será o fim do mundo. Quer sim chamar a atenção para como deve ser o presente no dia a dia das pessoas. Para isso é preciso perceber o tipo de linguagem que temos aqui, o chamado género literário do texto. Às vezes, porque as pessoas já perceberam que isto não se pode tomar à letra, e então dizem, bom, é uma parábola. A parábola tem outra forma de comunicar mensagem. Aqui o que temos na realidade é um juízo. O género literário é de juízo, realmente de juízo final, em que aparece aqui a figura do rei a decidir como é que será, a decidir o que é que será o fim das pessoas. Ora bem, através desta cena, temos uma linguagem que é apocalíptica. É a linguagem apocalíptica, isto é, uma linguagem que revela como há de ser o que é a vontade de Deus para as pessoas. E então fala dessa vontade de Deus para as pessoas em termos de fim dos tempos, para significar, ou como forma de significar, que Deus é que é aquele que dá sentido a toda a história humana. Para dizer que dá sentido a toda a história humana, naturalmente, literariamente, tem que se colocar mesmo no fim. Mas como compreender então este suplício eterno ou vida eterna? Este antagonismo? Através da cena, Jesus sugere que há que levar a vida a sério. Que está em causa a morte ou a vida, a felicidade ou a desgraça. Uma vida digna ou inútil está nas nossas mãos. Nós não podemos errar, quer dizer Jesus. Há uma só vida e, portanto, há que aproveitá-la em cada instante. Realmente, esta cena não quer propriamente fazer doutrina e comunicar só ideias, não. Quer, sobretudo, apelar aos sentimentos, às emoções, aos afetos, para nos sentirmos envolvidos na história com maiúscula e na nossa história em pequeno, para que nos sintamos responsabilizados na nossa história. Com esta cena, Jesus quer dizer que Deus, obviamente, não é indiferente às nossas opções na vida. Devemos fazer constantemente boas escolhas, prescindindo das más escolhas, isto é, fazer escolhas entre. Por isso a distinção entre cabritos e ovelhas. É só uma imagem para que as pessoas percebam que devem optar sempre pelo bem. Isto é, nós não podemos andar distraídos, como parece que andamos. Há que preocupar-se de outras coisas que não sejam simplesmente os negócios. O nosso fim é decidido por nós, em cada minuto que passa. O poeta espanhol São João da Cruz, também místico, dizia de uma forma muito bela que na tarde da vida seremos julgados no amor. É o que está aqui em causa. Este é o critério que Jesus apresenta aqui, o critério pelo qual nós seremos, enfim, julgados na vida, quase por nós próprios. É o do amor, mas um amor concreto. É um amor encarnado, isto é,
O central aqui deste texto é que Jesus se identifica com o ser humano, mas com o ser humano carenciado, aquele que está em necessidade, o pobre, o que tem fome. Nós andamos 20 séculos a dizer que o central no cristianismo é o amor. Muito bem dito. Só que geralmente ficamos no abstrato. Jesus apresenta a mensagem do amor, porque ele também apela para o amor, mas apresenta a mensagem do amor de uma forma muito concreta e muito simples. O amor é fazer bem ao que está em necessidade. Se tu te tornas próximo do necessitado, então tu estás a amar e, portanto, estás a optar pelo bem, serás bem julgado. É curioso que o Paulo há bocado estava a dizer a palavra misericórdia não aparece aí. É verdade. Aparece noutros contextos, não é? Indiretamente. Porque tudo o que nós temos aqui são as tradicionais, as famosas obras de misericórdia. Sim, sim. O que nós aprendemos no catecismo, alguns dos mais velhos, agora se calhar já não se aprende isso. Havia as obras de misericórdia, as tais 7 corporais e as 7 espirituais, não é? Materiais e espirituais. E essas materiais era mesmo, era dar de comer a quem tem fome, vestir o nu, visitar o preso. É isto que está aqui. Portanto, aqui está-se a falar é da misericórdia. E como o Paulo há bocado dizia, realmente o critério que Deus pede para nós avaliarmos a nossa vida e o nosso modo de proceder é o serviço, ou servimos ou não. E dentro desse serviço, portanto, servimos os carentes ou não. E depois ainda há outra coisa. E com que espírito o fazemos? Que eu acho que essa questão está aqui muito presente. Nós somos chamados a servir os outros, a ter misericórdia para com todos, mas sobretudo para com os carenciados, como dizia o Padre Armindo, mas com que espírito? Com que motivação? É para ganhar o céu? É para ganharmos o céu? Não. É para ficarmos bem vistos? Não. É para nos ficarmos a sentir bem connosco próprios? Não. É porque Deus nos manda, porque há um mandamento? Não, não é por nada disso. Nós somos chamados a servir os outros porque os outros precisam. É isso, é só isso. Alguém precisa. Então eu ajudo. Alguém tem que comer, passa fome. Eu tenho que lhe dar de comer. Porque tem fome. Não é porque Deus manda. Não é porque eu fico bem visto ou me sinta bem. Não. É fazer o bem porque alguém precisa que a gente lhe faça o bem. Então, obras de misericórdia, serviço, amor e gratuito, absolutamente gratuito. Enfim. Esse é o quadro do juízo final, não é? Pois. E presente. Pois, feito, decidido em cada momento do presente, sem dúvida. Temos já muito pouco tempo para ver outros 2 textos que discutem as Eucaristias deste domingo. A primeira leitura é da profecia de Ezequiel. Que imagem aí é proposta também, enfim, a partir do pastor, da figura do pastor. Como o pastor vigia o seu rebanho, assim eu guardarei as minhas ovelhas, diz a profeta. Rapidamente, o contexto social, histórico, político, é o de uma tremenda crise, a maior crise que aconteceu na história do povo de Israel, que é a do exílio do povo de Israel para a Babilónia. Foi desterrado lá pelo ano 587 a.C. Com os desterrados foi também um profeta, um sacerdote que se chamava Ezequiel. No meio deles, no meio dos desterrados, Ezequiel apela aos sentimentos dos contristados, perturbados, pondo Deus a falar-lhes. A falar-lhes precisamente para a crise, dizendo: esta crise não aconteceu por acaso. Há responsáveis, há causas. Os responsáveis são os dirigentes do povo, que, em vez de governarem verdadeiramente o povo, procuraram governar-se muito bem a si próprios. A história repete-se ao para trás. E não só em Israel. E por isso foram para o exílio, diz o profeta, pondo Deus a falar. E então, para não deixar as coisas na crise, a forma de a superar é: eu vou apacentar as minhas ovelhas, o meu rebanho, o meu povo. Eu tratarei das ovelhas. Como o pastor vigia o seu rebanho,
quando estiver no meio das ovelhas que andavam trasmalhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas para tirá-las de todos os sítios em que andaram desgarradas num dia de nevoeiro, isto é, numa manhã submersa, pior do que a de Virgílio Ferreira. Eu apacentarei as minhas ovelhas. E então ele diz, apacentá-las-ei com justiça. Deus a dizer isto. Esta justiça não é uma justiça equitativa. É a justiça de Deus, isto é, ele é fiel para com os seus compromissos, para com o povo de Israel, dentro da lógica da aliança. Eu sou fiel. Prometi fazer o bem, faço o bem dentro da aliança. Assim as ovelhas correspondem. E pedia-lhe, Frei José Nunes, uma referência agora à segunda leitura, à Epístola de São Paulo aos Coríntios. Bem. Que centralidade de Cristo é aí afirmada? Bem, em primeiro lugar, eu acho que depois toca muitos aspectos. A centralidade de Cristo também se vê nisto. Quer dizer, ele foi, como diz uma carta do Novo Testamento, o primogênito dentre os mortos, não é? Portanto, a centralidade vem daí. Quem Deus ressuscitou como primícia dos mortos não foi Pedro, nem Ezequiel, nem Moisés, nem Abraão, nem Tiago, nem João. Foi Jesus. Portanto, a centralidade de Jesus. E, portanto, Jesus, que viveu 100% na Terra à maneira de Deus, porque era o próprio Deus, era o Filho de Deus, ele, ressuscitado junto do Pai, tem essa centralidade. E nós queremos que tudo o que ele viveu, tudo o que ele representa, reine. Há lá uma frase na leitura que diz, é necessário que ele reine, é necessário que Cristo reine. É o que nós queremos que Cristo reine, isto é, nós queremos que os valores evangélicos, que aquilo que Jesus viveu, fez e disse, reine, que seja isso que vigore. Então o que é que isso quer dizer? Jesus reina se os seus inimigos forem derrotados. Quais são os seus inimigos? A fome, a tristeza, a injustiça, a nudez, os ódios, as vinganças, a morte, as doenças e a morte. O último inimigo e o maior de todos, não é? Então, tudo isso há de ser derrotado. Nós queremos que Cristo reine. A gente quer viver para sempre, não é? A mensagem que fica destes textos que se celebram, de facto, neste fim de semana, no Domingo de Cristo Rei. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar as mensagens da festa de Cristo Rei, que a Igreja assinala este domingo. O programa Eclésia volta à sua companhia mais logo, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.